tô devendo pro Nubank há mais de 3 anos. Uau! Meu nome está no Serasa. O que acontece se meu nome ficar mais de 5 anos lá? Não pretendo pagar tão cedo. É o famoso devo não pago, nego quando puder, né? Ué, mas não é só desinstalar o app do Nubank? Pronto, tá resolvida a questão. Desinstala aí o app do Nubank e as dívidas somem. Fácil. Bom, depois de 5 anos, a gente diz que a sua dívida caduca ou prescreve, né? Então, realmente, é obrigatório que o seu CPF saia dos cadastros de inadimplentes, como é o caso da Serasa, SPC, SCPC, etc. Mas a dívida não deixa de existir. Então, o seu score de crédito vai melhorar, você volta a ter acesso ao crédito no mercado, né? Você volta a ter melhores condições de obter crédito na praça, mas a dívida não deixou de existir. Ela também não pode mais ser cobrada judicialmente, mas ela ainda pode ser cobrada informalmente, ou seja, se quiserem ficar ligando para sua casa te enchendo o saco, podem. Oh, baby, me atende. E também pode ser protestada em cartório essa dívida. O credor continua tendo o direito de cobrar essa dívida porque, como eu disse, ela não deixou de existir. Além disso, o credor ele ainda vai manter o registro dessa dívida não paga. Então, se você quiser obter crédito junto a ele novamente, pode ser difícil, porque os outros credores do mercado não vão ver essa dívida não paga, mas o seu credor ainda sabe que você ainda está devendo por aquele empréstimo. E se for uma dívida bancária, os outros bancos ainda vão conseguir ver essa dívida no cadastro do Banco Central. Então, o registro desse inadimplemento, ele não vai estar completamente inacessível para as outras instituições financeiras. Então, é possível que até em outros bancos você tenha, sim, dificuldade de obter crédito. 5 mil reais ou ficar recebendo uma ligação? Não estou incentivando ninguém a ficar devendo aqui, veja bem. A do primo é bom também. Tem que ser o primo, né? É sempre o primo. Sempre o cunhado. Meu primo pegou um total de 67 mil reais de mim e da minha família dizendo que ia investir na bolsa. 2 meses depois ele disse que perdeu tudo e não vai nos pagar nada. O que posso fazer? Não fizemos nenhum tipo de contrato. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se seu primo realmente investiu esse dinheiro na bolsa aí por meio de uma corretora de valores idônea e tudo mais, né? Porque se ele tiver feito outra coisa com esse dinheiro, aí ele pode ser até processado por estelionato. E aí você pode abrir um boletim de ocorrência para a polícia investigá-lo por isso, né? Por esse crime. Você vai ser processado, eu vou te processar, eu vou acabar com a sua vida e você vai pra cadeia. No mínimo 8 anos de prisão pra você, seu bandidinho. Se ele de fato estiver falando a verdade, né, investiu aí o seu dinheiro na bolsa e acabou tendo prejuízo, o fato de você não ter um contrato formal assinado não faz com que o contrato não exista, né? Existia um contrato informal, mesmo que seja de boca, de que ele ia pegar esse dinheiro, investir na bolsa e deveria, pelo menos, te retornar o principal. Então, o que você vai fazer, né? Você pode entrar com uma ação judicial contra ele, né? Você vai precisar de um advogado para cobrar essa dívida, esse valor que ele tá te devendo, e reúne aí algumas provas, por exemplo, trocas de e-mails, trocas de mensagens, e você pode também reunir aí extratos da corretora, mostrando, comprovando as perdas, né? Comprovando que teve prejuízo, que ele fez alguma besteira lá, enfim, não investiu direito os valores, mas tá, de qualquer forma, obrigado a te retornar esses valores. Você pode não só, dessa forma, receber o seu dinheiro de volta, como acabar pleiteando aí alguma indenização por danos morais ou materiais aí decorrente de toda essa dor de cabeça. Agora, se ele realmente investiu em ações, dificilmente ele perdeu tudo, né? Alguma coisa ainda deve ter lá. Se ele falou que perdeu tudo, tá meio estranha essa história aí. Então é bom verificar com ele, né, se ele realmente investiu o seu dinheiro como disse que ia fazer, porque, né, lembra da menina da USP lá, também que falou que ia investir e no final jogou na loteria? Acontece. Eu e meu marido compramos uma casa de praia junto com o irmão dele e a esposa. Na pandemia, eles se mudaram pra lá e não querem sair. E já até derrubaram o meu quarto pra fazer o maior pra eles. O imóvel tá no nome dos 4. O que fazer? Eu não vou sair! Me Eu tenho a solta! saída pra você, vem cá. Isso é injusto! Para! Ninjas! Droga! Não destende a minha virilha! Caramba, hein?
cunhados, né? Cunhados, já falamos de primos, agora a figura são os cunhados. Aqui a gente tem uma situação do imóvel comprado em condomínio, né? 2 casais e estão dividindo aí, fazendo time sharing, né, como se diz, do imóvel, mas aí agora no caso não está sendo mais time sharing. Bom, primeira alternativa sempre é tentar uma negociação amigável aí. É possível até contratar, nesses casos, um mediador ou um conciliador para fazer esse acordo, auxiliar ali na negociação, isso até é possível. Mas se eles não tiverem muito a fim de conversar, aí você pode buscar, sim, a via judicial e existem 2 caminhos, né? O da reintegração de posse e o da divisão da coisa comum. A ação de reintegração de posse, né? Aqueles proprietários que se sentem prejudicados, no caso, você e o seu cônjuge, podem pedir a saída dos ocupantes que estão lá sem poderem estar lá, né? Não sei como é que era o acordo de uso do imóvel que vocês fizeram inicialmente, mas em tese vocês poderiam pedir a saída deles e pedir até uma indenização pelos danos causados. Afinal, eles iniciaram ali uma obra sem a sua autorização, que eles não deveriam ter feito, isso causa aí um prejuízo material para você. Nesse caso, você teria que comprovar aí a propriedade do imóvel, né? E que essa ocupação é indevida. Já na divisão da coisa comum, né? Esse tipo de ação, você faz a divisão do imóvel aí entre os condôminos, aí entre os proprietários. Então, ou eles compram a sua parte do seu cônjuge, ou então se vende o imóvel e os recursos são divididos, né, na proporção que cada condômino pagou, e aí vocês resolvem aí, bom, eles querem morar lá agora, beleza, eles compram a parte de vocês, e vocês entram num acordo nesse sentido. Mas, nesse caso, é preciso também que nenhuma das partes saia prejudicada. Então, enfim, é uma ação judicial aí, recomenda-se que você busque um advogado, mas também é possível resolver desse jeito. Pix movimentou 10,9 trilhões de reais em 2022, valor. Se taxássemos em 10%... Vamos fazer a conta! Caramba, 10% Pix, arrecadaríamos 1,9 trilhão de reais. Isso equivale a 50% da arrecadação do país. Se dobrássemos o volume esse ano, poderíamos acabar com 99% dos impostos. Paulo Guedes, é você? Caramba, e não te chamaram para nenhum ministério, né, cara? Não te chamaram para o Banco Central, para o Ministério da Fazenda, nada. Incrível, né? Não, tá descobrindo a CPMF agora, né? Algo assim, né? Imposto sobre transações financeiras já foi tentado no Brasil no passado e ficou por muito tempo aí rolando, né? As pessoas não gostavam muito. É bom lembrar, né, que o nosso ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele era a favor da volta de um tributo sobre movimentações financeiras nos moldes aí da antiga CPMF, mas era uma medida muito impopular, muito criticada por tributaristas e não tinha muita chance de passar no Congresso, né? Então, chegou a ser cogitado, mas nem foi pra frente isso daí. E outra questão é o seguinte, o Pix movimentou tudo isso sem ser tributado. Se o Pix fosse tributado, provavelmente ele não ia movimentar 10,9 trilhões de reais. E vamos pensar também que se continuarem existindo outras formas de transferências de recursos sem tributação, como por exemplo a TED, provavelmente o Pix ia virtualmente morrer, né? Ele poderia simplesmente parar de existir. Simplesmente porque as pessoas ia cair em desuso, as pessoas não iam usar mais se tivessem que pagar tão mais pelo Pix. Então, quando a gente tributa algo, né, a gente sempre cria o que se chama aí de externalidades negativas, né? O tributo, ele causa aí problemas também, não é assim, vou tributar e tudo vai continuar como antes e agora eu tô arrecadando. Não necessariamente. Você pode tributar e diminuir muito o uso e aí a sua arrecadação não vai ser exatamente do jeito como você tinha projetado. Essa é a Dinheirista, pronta para aliviar as suas aflições financeiras ou deixar você mais desesperado.